Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Acorda. Eu me chamo Rubens Henrique e sou seu apresentador. Pessoal, tema de hoje, demissões em massa na Alemanha. O que será que está acontecendo? Vamos conversar um pouco mais sobre isso e possíveis causas pelas consequências da própria Europa? Vamos falar mais? Então, pessoal, já está inscrito em nosso canal? O que está esperando, pessoal? Vamos lá! Vamos fazer parte da comunidade Acorda com Rubens Henrique. Conto com todos vocês. Já deixa o seu like, já deixa o seu comentário e compartilha, pessoal. Joga nas suas redes sociais. Não tem custo nenhum, mas ajuda demais o canal. Vamos lá? Bora pro vídeo. Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite. Seja sempre bem-vindos. Pessoal, dia 28/10 houve um acontecimento histórico. Por que histórico? Porque na Europa, nesse caso na Alemanha, para ser mais preciso, nas fábricas da Volkswagen, não havia tanto pedido de demissão da empresa para com seus funcionários. A Volkswagen quer fechar 3 fábricas na Alemanha. Hoje, a Alemanha contém, somente de funcionários da Volkswagen, 300 mil funcionários. É muito funcionário. Aí eles vão fechar 3 fábricas, querem cortar 10% dos salários de todos os funcionários e demitir dezenas de milhares de empregados. Ou seja, fato inédito que não acontecia há 87 anos. Para você ver como uma Alemanha, que é o país mais poderoso da Europa, o maior PIB da Europa é a Alemanha, principalmente a parte de indústria voltada para a parte mecânica, como automóveis, como máquinas, entre outras partes tecnológicas que a Alemanha era, não sei se é ainda, pelo menos em termos de números, mas em termos tecnológicos está ali, ó, com os maiores países do mundo. E a gente está vendo que a Alemanha está se deteriorando. Agora, se a Alemanha, que é a mais poderosa da Europa, está dessa forma, e os outros países europeus? Como será que eles estão? Agora vamos falar um pouco mais. Por que será que isso está tão acentuado? Eu posso citar com toda clareza as sanções. Mas sanções contra a Alemanha? Não. Contra a Rússia. Eu vou explicar. Por que contra a Rússia? Porque a partir do momento que a Europa por si só sancionou a Rússia junto com os Estados Unidos ou seguindo as ordens americanas, eles cortaram o abastecimento energético que era muito mais barato. Ia para a Alemanha petróleo da Rússia a um custo ínfimo, muito mais barato. Ia gás a um custo muito barato. Entre outras matérias-primas, que a Rússia é um grande exportador de commodity. Então a gente está citando os principais. Agora, outros fatores deixaram que a Europa à mercê dos Estados Unidos. Por que à mercê? Porque à medida que eles cortaram a compra da Rússia, eles começaram a importar da onde? Dos Estados Unidos, que tem que passar o oceano até chegar na Alemanha. O custo do combustível americano é muito mais caro. O custo do gás, então, nem se fala. Ele chega a ser quase 4 vezes mais caro do que o gás comum ao qual a Alemanha comprava, porque o gás, para ser exportado, não tem ali nada que interligue aos Estados Unidos à Europa hoje. Como tinha ali no Nord Stream 1 e no Nord Stream 2, que, por incrível que pareça, explodiram. Agora é muito estranho, porque essa investigação ficou ali, não se comentam muito, e a Alemanha era para estar fazendo um reboliço muito maior sobre isso. Afinal, ela foi a principal e mais afetada com essas explosões. Agora, quando os Estados Unidos vendem um gás, lembra que eu falei que não tem essa conexão, não tem um Nord Stream lá, americano ligando a Europa? Então eles têm que fazer o seguinte: não dá para exportar o gás. Eles têm que deixar o gás o que? Liquefeito. Então o custo do gás
do transporte se torna inviável. Essa é a realidade. Então eles têm que sair dos Estados Unidos até a Europa com um custo de quase 4 vezes, pois boa parte das indústrias alemãs, não só na Alemanha, mas como um todo, mas principalmente na Alemanha, era o quê? A base de gás, principalmente na parte energética, era usado o gás, nas casas, nas indústrias. Então, só aí você já aumentou o custo em quase 4 vezes. O petróleo americano não chega nessas proporções, é claro, mas aumenta significativamente. Quando você aumenta o petróleo, inclusive eu comentei até no vídeo anterior, você aumenta não só o petróleo, que o pessoal acha que aumentou o petróleo, aumentou a gasolina. Aumenta a gasolina, mas aumenta o diesel, aumenta os derivados da gasolina. Qual que seria o derivado do petróleo? A gente pode citar aqui pouquíssimos exemplos. Eu acho que é muito comum, que todos conhecem, a própria borracha. Aí da borracha a gente tem vários derivados da borracha, que aí tem o silicone, tem EPDM, entre outras. Aumenta o pneu, aumenta a parte de plástico, plástico em geral, pessoal. Hoje, se você olhar no seu celular, você bate, é plástico, tem a partinha da capa, é plástico. Se você olhar na sua TV, toda aquela carcaça é plástico. Se você olhar no seu automóvel, boa parte do painel é plástico. Então, hoje o plástico está interligado em tudo. Não só na área de construção civil, mas em todas as áreas. Não só no Brasil, mas como no mundo. Então, quando você aumenta, já só estou citando 2 derivados, borracha e plásticos. Aí você aumenta uma cadeia de preços gigantesca. Então você está vendo como impacta na sua economia? À medida hoje que você tem todo esse impacto, esse choque de preços, elevando o seu custo, você se torna não mais competitivo. Porque à medida, antigamente a Alemanha tinha um patamar de tecnologia, de um produto mais avançado, que outros países não tinham. Tanto é que brincava, esse produto é Xing Ling. Antigamente era assim. Antigamente a China realmente não tinha uma tecnologia conforme a Europa tinha, conforme os Estados Unidos tinha. Mas isso foi coisa do passado. Hoje, a China tem uma tecnologia tanto quanto os países ocidentais e um custo muito menor que os países ocidentais. O custo da China hoje é muito ínfimo. E não é por funcionário. Aí você vai falar, porque lá eles pagam uma miséria. Não, isso era antigamente. Hoje, o custo em termos de funcionário da China aumentou demais. Os funcionários da China ganham mais que aqui no Brasil, por exemplo. Muito mais. Então, ou seja, o custo do funcionário, porque eles são muito mais capacitados. Por que as fábricas hoje estão na China? Estão saindo algumas, mas por disputas ali dos Estados Unidos, China, Europa e por diante. Mas não por ali, porque quando você está na China hoje, você tem todos os empregados que você precisa, tanto capacitados, num só local. Fato este que, olha, o Brasil, por exemplo, está sofrendo com isso, pois achar mão de obra hoje está difícil, não está fácil, principalmente capacitada. Agora, a China tem tudo isso. E um custo, em termos produtivos, muito mais barato. Então, à medida que a Europa continua com a sanção, não acaba o conflito, pelo contrário, manda arma, manda dinheiro, manda isso, manda aquilo para a Ucrânia, mais a Europa está saindo prejudicada. Mesmo que assim eles todos fechem as suas empresas, enquanto recebe as ordens e obedece aos demandos americanos. Agora, até quando a Alemanha vai ficar sendo uma vassala dos Estados Unidos, mesmo que pagando a custo caro? Pois a Volkswagen é um grande exemplo. 300 mil funcionários, não é um, não é dois, é 300. Milhares sendo demitidos. Redução de salário mostra que a economia alemã, da principal potência da Europa, está em frangalhos. O que você acha sobre isso? Já se inscreveram em nosso canal? Então, pessoal, vem fazer parte do nosso canal, do Acorda com Rubens Henrique. Conto com todos vocês. Um grande abraço a todos
e nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço!